Boa tarde a todos e todas, um prazer estar aqui no Dicas Históricas. Estou aqui para falar do lançamento do DVD Memórias de um Rio Fabril, é um filme que foi financiado pela FAPERJ dentro do edital de 450 anos da história do Rio de Janeiro e foi realizado enquanto eu ainda era professor do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente eu sou professor do Instituto de História da UFRJ. E esse é um filme sobre, eu diria que duas grandes questões me levaram a pensar esse filme, né? Um documentário que fala sobre o processo de desindustrialização da cidade do Rio de Janeiro. Acho que duas grandes questões me motivaram a fazer esse filme. A primeira diz respeito aos temas da memória e da história da cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio é muito conhecido pela sua, enfim, belezas naturais, o Rio turístico, o Rio da Zona Sul, ou o Rio Capital, a cidade que foi Distrito Federal, que foi corte, depois foi distrito, que foi capital no período colonial, depois corte, depois Distrito Federal durante a República. Ou seja, uma cidade do poder, uma cidade das relações de poder. E pouco, na verdade, no imaginário sobre a cidade, pouco se diz, pouco se fala sobre o Rio Operário, sobre o Rio Fabril, né? No entanto, até meados dos anos 20, até o início dos anos 30, o Rio de Janeiro era a principal cidade industrial, a principal cidade fabril do Brasil, e mesmo após esse período, quando São Paulo ultrapassa o Rio como principal centro industrial, ainda assim durante muitos anos o Rio continuou sendo um centro industrial importante nos anos 40, 50, eu diria que até os anos 80, quando um processo intenso de desindustrialização toma corpo e diminui bastante a presença industrial na cidade. Então, uma primeira questão que me impulsionava, que me gerava interesse, era tentar entender um pouco essa memória. Por que na construção da memória da cidade, essa presença fabril tão importante, tão definidora para a gente pensar toda essa região que vai da zona portuária até a zona norte da cidade, que foi construída em grande medida em função do processo de industrialização, a ferrovia, em torno ali da ferrovia, e que tem uma importância também muito grande para pensar a história social, a história cultural do Rio de Janeiro, né? A meu ver, é impossível pensar questões tão definidoras da cidade como o samba sem articulá-lo a essa história social do processo de industrialização durante o século XX. As pessoas não sabem, mas muitos dos sambistas, muitas escolas de samba tiveram conexões muito íntimas com indústrias específicas, com regiões específicas. Ou mesmo as favelas, especialmente na região norte da cidade, ou na Avenida Brasil, que foi uma avenida construída para ser um eixo industrial. Em todas as regiões, você só compreende a história social, a história urbana do Rio de Janeiro se você a conecta com esse processo de industrialização. Então me instigava, me intrigava, na verdade, pensar por que essa memória da cidade obliterou, apagou em grande medida esse passado industrial, essa presença fabril, essa presença operária, essa presença dos trabalhadores no cenário da cidade. Eu estou falando isso sem falar da própria história social e política da cidade e do país, já que o Rio tem uma centralidade tão vital para pensar a história política do país, sem pensar o mundo dos trabalhadores urbanos, o mundo desses trabalhadores industriais que teve um papel fundamental em vários momentos chaves da história política do país.